novamente com vocês daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem da Bíblia. E hoje eu estarei compartilhando a mensagem que eu li no Novo Testamento, no livro de 1 João 4, versículo 3. Todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo. Este versículo sublinha uma verdade crítica. O espírito do anticristo não é apenas uma ameaça futura, mas uma realidade atual, influenciando ativamente nossas sociedades, a mídia e até mesmo comunidades locais. É importante reconhecer que a emergência do anticristo como homem será precedida pela influência onipresente de seu espírito em nosso mundo. Em 1 João 2, versículo 18, João adverte: esta é a última hora, e conforme ouvistes que o anticristo vem, já muitos anticristos surgiram. Esta urgência nos impulsiona a reconhecer nosso lugar nestes tempos proféticos. Compreender o espírito do anticristo nos permite identificar suas manifestações, em vez de focar apenas no indivíduo. Observar o aumento da ilegalidade, a decadência moral e o engano nos ajuda a discernir os sinais de nossa época, enfatizando a necessidade de vigilância e discernimento espiritual nestes tempos críticos. O que o espírito do anticristo fará em 2024, em essência, é uma continuação do que ele tem feito desde o início da última hora que o apóstolo João fala. É uma continuação. O primeiro tópico que vamos examinar hoje não é exatamente algo que o anticristo fará, mas sim algo que nós, como cristãos, devemos estar atentos. 1. O papel da agitação política no cumprimento da profecia. A atual paisagem global, marcada por tensões políticas significativas e agitação, não é apenas uma coincidência, mas uma peça crucial no quebra-cabeça profético. Este clima de instabilidade e desordem prepara o cenário para o surgimento do anticristo. No caminho para a chegada do anticristo, o mundo estará em um estado muito semelhante ao de hoje. Um mundo dividido, muito parecido com o mundo que vemos hoje. O mundo, em seu estado atual, clama por paz, um anseio profundo e ressoante que ecoa por nações dilaceradas por conflitos e divisões. Este clamor universal por paz são precisamente as condições que poderiam pavimentar o caminho para o anticristo, profetizado para surgir como um farol de falsa paz na Bíblia. Daniel 8, versículo 25, profetiza: e com astúcia fará prosperar o engano na sua mão. Ele se engrandecerá no seu coração e pela paz destruirá a muitos. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan discursou ao parlamento nesta quarta-feira na capital Ankara. Ao falar sobre o conflito entre Israel e Hamas, Erdogan confirmou que cancelou uma viagem ao país por causa da guerra desumana contra militantes do movimento palestino em Gaza. O Hamas não é uma organização terrorista, mas um grupo de libertadores e combatentes que lutam para proteger sua terra e seus cidadãos. Turquia e Israel caminham para uma séria crise diplomática. Num comício pró-Palestina em Istambul, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse: iremos declarar Israel como um criminoso de guerra para o mundo.
Neste momento, estamos nos preparando para isso. Em resposta, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, ordenou que os seus diplomatas deixem a Turquia depois do que chamou de declarações graves de Istambul. E são justamente esses países que está escrito em Ezequiel que serão liderados pelo príncipe de Ross. Lá fala sobre a Turquia, Dorgama, a Turquia de Erdogan já fez aliança com a Rússia, está comprando armamento da Rússia, comprando mísseis. O Irã está comprando armamento da Rússia. Esses dois países são os dois de frente que estão no livro de Ezequiel. Fala da Rússia, depois fala do Irã, depois da Turquia e a Líbia e a Síria. Esses países, todos esses países vão se voltar contra Israel no final dos tempos. Rós, na verdade, é a Rússia. O nome você já consegue ver que é quase idêntico. Rós é a Rússia. Many allies to fight with him, and he will take command of their troops. Ezekiel 38, verses 5 through 7. Putin's recently met with many leaders and announced plans for Russia, Iran, Sudan, and Turkey, all Russian allies in the battle of Gog and Magog, to step up their military cooperation. These countries respect his leadership and seem to be getting along with him. Interestingly, in the Ezekiel 38 alliance, Put is with them, Ezekiel 38:4. Put refers to modern-day Libya, but could it also be an abbreviation for Putin? Vladimir Putin, ele vai liderar essa guerra. Ele vai liderar essa guerra dos palestinos contra Israel. E aí, quando é terra destruir esses países, aí o anticristo, o antimachia vai chegar para poder fazer o tratado de paz. Não haverá um tratado de paz antes da guerra de Gog. Os árabes disseram não queremos você, presidente dos Estados Unidos, aqui. Mas se abriram, felizmente, para o presidente francês. Une pause humanitaire très rapide et il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu. O tempo acabou-se. Agora é se preparar, porque o arrebatamento está chegando e tudo vai acontecer a seu tempo, na hora certa, no tempo do eterno. Outro
outro versículo bíblico que apoia a afirmação de que o anticristo chegará como uma figura que inicialmente aparece como um portador da paz é encontrado em 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Em 1 Tessalonicenses 5, Paulo mergulha no conceito do dia do Senhor, um termo que biblicamente significa o tempo em que Deus executará julgamento sobre um mundo incrédulo. Este evento crucial segue o arrebatamento, um momento descrito em 1 Tessalonicenses 4, versículos 15 a 17, onde todos os cristãos são levados corporalmente por Cristo, deixando a terra para trás. O início do dia do Senhor será inesperado para aqueles que não acreditam. Eles perceberão o mundo como estando em um estado de paz e segurança, mas essa tranquilidade será abruptamente quebrada, semelhante a como as dores do parto surpreendem repentinamente uma mulher grávida. Durante as primeiras fases da tribulação, um período de provações e tribulações após o arrebatamento, os descrentes serão iludidos por um senso enganoso de paz e segurança. No entanto, esse período de calma se revelará fugaz e enganoso. Os descrentes serão iludidos por um senso enganoso de paz e segurança. No entanto, esse período de calma se revelará fugaz e enganoso. Em Daniel 9, versículo 27, as Escrituras falam de um tratado de paz, indicando um acordo que será forjado pelo Anticristo e depois quebrado na metade do período da tribulação. Isso se alinha com a narrativa bíblica de que Israel experimentará um senso de segurança e paz no início do dia do Senhor. No entanto, esse período de tranquilidade será interrompido à medida que os eventos da tribulação se desenrolarem, revelando a natureza temporária e enganosa desse acordo de paz. A ascensão do anticristo ao poder será marcada por sua representação como um homem de paz, um líder carismático emergindo do caos da desordem global. Ele oferecerá soluções para os inúmeros problemas do mundo, seduzindo muitos com promessas de estabilidade e harmonia. Qual é a única coisa que o mundo está clamando agora? É paz. Não estou dizendo que o anticristo chegará em 2024. A verdade é que não sei quando ele virá. No entanto, meu ponto é simples. Olhe para a necessidade desesperada e os pedidos de paz do mundo. Cristo unirá o mundo em paz e fará com que o mundo o aceite sozinho como seu líder. O fato de o mundo se unir sob a liderança desse único homem deve mostrar várias coisas, uma das quais é o nível de engano e o poder puro do engano do anticristo. Quando na história toda a humanidade ouviu e obedeceu ao governo de um único homem, quando na história o mundo se uniu em paz sob o governo de um único homem, quando na história o mundo viu um homem como Deus, quando na história as pessoas deixaram de lado suas ideologias sociais e políticas para seguir um único homem, quando na história toda a humanidade colocou suas crenças religiosas de lado para adorar um único homem, quando na história o mundo inteiro foi obrigado a ostentar uma marca ou símbolo
como meio de aliança a um único líder? Quando na história houve um sistema econômico global tão rigidamente controlado que comprar e vender se tornaram impossíveis sem aliança a um único governante? Quando na história um líder foi capaz de realizar sinais e maravilhas milagrosos em tal escala que enganou nações? Quando na história uma figura política conseguiu negociar a paz no Oriente Médio, especialmente entre Israel e seus vizinhos? Quando na história um líder surgiu com tal carisma e autoridade que seu governo foi aceito por culturas diversas e muitas vezes conflitantes? A Bíblia nos diz quando na história isso ocorrerá. E isso é em Apocalipse 13. Não será uma conquista natural, pois sabemos que ele recebe seu poder do dragão e é energizado pelos próprios portões do inferno. Conforme profetizado em 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. A falsa segurança oferecida pelo anticristo acabará levando a uma maior destruição, pois seu reinado será caracterizado por opressão e engano. O segundo elemento que você precisa observar são os olhos da besta. Quando afirmo os olhos da besta, estou me referindo à vigilância global e ao controle do anticristo. O rápido avanço da tecnologia, especialmente em campos como inteligência artificial, IA, reconhecimento facial e sistemas globais de rastreamento, está reformulando o mundo de maneiras profundas. Embora essas tecnologias prometam inovação e eficiência, também apresentam ferramentas potenciais para controle e vigilância, que podem ser utilizadas na busca pela dominação do anticristo. Nunca na história humana foi tão fácil para a introdução e implementação da marca da besta. A inteligência artificial transformou-se de um nicho científico em um pilar da sociedade moderna. Sistemas de IA podem processar e analisar dados em uma escala sem precedentes, tornando-os inestimáveis para tudo, desde previsões econômicas até cuidados com a saúde. No entanto, o mesmo poder que permite que a IA detecte doenças ou otimize o fluxo de tráfego pode ser usado para monitorar comportamentos individuais e prever escolhas pessoais. No contexto do governo do anticristo, a IA poderia servir como um olho onisciente, observando e interpretando as ações de bilhões. A tecnologia de reconhecimento facial exemplifica a espada de dois gumes do progresso tecnológico. Por um lado, oferece segurança aprimorada e conveniência, permitindo a verificação contínua da identidade sem tokens físicos ou senhas. Por outro lado, quando usado em vigilância pública, concede a capacidade de rastrear indivíduos. E isso pode chocá-lo, mas as câmeras agora podem identificar indivíduos a partir de seus padrões de caminhada, um processo conhecido como reconhecimento de marcha. O reconhecimento de marcha é um tipo de identificação biométrica que analisa o modo único de andar de um indivíduo. Esta tecnologia usa algoritmos avançados e filmagens de câmeras para detectar e analisar padrões de movimento específicos, formas corporais e estilos de caminhada.
Como a marcha de cada pessoa é distinta, ela pode servir como um identificador confiável, assim como impressões digitais ou reconhecimento facial. O reconhecimento de marcha é particularmente útil em vigilância e segurança. A tecnologia está sendo cada vez mais utilizada em vários sistemas de segurança para monitoramento e identificação. Em 2024, fique atento à infraestrutura para a tecnologia que poderia ser usada pelo anticristo para beneficiar seu sistema. Terceiro, e finalmente, um ponto crítico a discutir é a normalização do pecado e a rebelião contra a ordem divina. Este aspecto é integral para entender como o espírito do anticristo opera e prepara o mundo para seu engano final e afastamento das verdades divinas. À medida que nos aproximamos de 2024, testemunhamos uma mudança social que é profundamente preocupante. Comportamentos e atitudes que antes eram considerados pecaminosos ou moralmente questionáveis estão se tornando cada vez mais normalizados. Esta mudança de paradigma não é apenas uma evolução social. Na verdade, é uma manobra estratégica do espírito do anticristo para corroer as fundações dos princípios divinos e dos ensinamentos bíblicos. A normalização do pecado se manifesta de várias formas, desde a mídia que consumimos até as leis e políticas promulgadas. O entretenimento frequentemente glamouriza estilos de vida e escolhas que contradizem diretamente os ensinamentos bíblicos, influenciando sutilmente a opinião pública e dessensibilizando os espectadores para o pecado. As leis e normas sociais estão se afastando cada vez mais dos valores bíblicos, promovendo e até celebrando ações que as Escrituras condenam explicitamente. Esta aceitação social do pecado, sob o pretexto de progresso e iluminação, é um sinal da influência do anticristo. Além disso, esta normalização se estende a uma rebelião geral contra a ordem divina. A ordem divina, conforme estabelecida na Bíblia, delineia um modo de vida e um código moral projetados para nosso bem-estar e saúde espiritual. No entanto, sob a bandeira da liberdade e direitos pessoais, há uma tendência crescente de rejeitar essa ordem divina. Esta estratégia de normalizar o pecado e a rebelião não é apenas sobre mudar as normas sociais, é sobre mudar corações e mentes. É sobre desviar a humanidade da dependência de Deus e sua palavra para uma dependência na sabedoria e desejos humanos. Ao corroer a distinção entre certo e errado, o anticristo pavimenta o caminho para um engano maior. Quando o pecado não é mais reconhecido como pecado, o mundo se torna maduro para as falsas promessas e soluções do anticristo. No contexto de 2024, conforme profetizado e interpretado a partir da escatologia bíblica, esta normalização pode atingir novas alturas. A influência do anticristo poderia intensificar-se, levando a um mundo onde as verdades bíblicas não são apenas ignoradas, mas ativamente opostas. O sermão deve, portanto, chamar à vigilância e a um recompromisso com as verdades bíblicas. Deve instruir os cristãos a permanecerem firmes em sua fé, discernindo os tempos
e resistindo à maré sutil, mas poderosa, de normalização que procura nos desviar do caminho de Deus. Os incertos, estamos vivenciando um momento crucial em relação às profecias bíblicas para 2024. Aqui estão 4 tendências a serem observadas. Isso vai além de um simples sermão. É um apelo para prestarmos atenção às profecias que se alinham com o nosso mundo atual. Todos os dias, vemos sinais das Escrituras ganhando vida ao nosso redor à medida que 2024 se aproxima. A importância dessas profecias está crescendo. Não podemos ignorar os sinais. Tendência número 1. O surgimento da unidade global e governança. À medida que o mundo se torna mais interconectado por meio da tecnologia, do comércio e da geopolítica, podemos assistir a mais tentativas de formar alianças globais mais fortes e, possivelmente, um movimento em direção a um sistema de governança global mais unificado. Referências bíblicas como Apocalipse 13, 7 e 8 falam de um poder mundial que tem autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. O que você precisa observar é a tendência de continuação da unidade global e governança, preparando o palco mundial para uma figura profética significativa, o Anticristo. Essa onda de integração não é apenas uma coincidência, mas um passo vital na construção das bases para o surgimento do líder global que está por vir, o Anticristo. Conforme você testemunha a formação de alianças e uniões entre países, é crucial lembrar que isso não é apenas geopolítica em jogo, mas a manifestação de profecias antigas. As Escrituras há muito tempo indicam que um homem está profetizado para surgir e liderar o mundo, exercendo uma influência incomparável e controlando um vasto sistema global. Tudo o que você observa no mundo está interconectado. Nenhum evento ocorre isoladamente, nada existe de forma isolada. À medida que você acompanha a história se desenrolando, lembre-se de que tudo está interligado. Cada guerra, cada boato de guerra, cada aliança e cada desacordo fazem parte das profecias de Deus. O cronograma do mundo não está em caos. Embora você possa se surpreender com os eventos atuais, Deus não está. Todos os eventos estão seguindo o cronograma profético de Deus. Enquanto estava na terra, Jesus falou sobre coisas que estavam por vir, e o livro do Apocalipse ofereceu mais insights. Portanto, quando você observa os eventos atuais do mundo ou assiste às notícias, sempre se pergunte como isso se relaciona com a profecia bíblica, como isso se conecta ao retorno de nosso Senhor. Nada, absolutamente nada, acontece isoladamente. Tudo o que acontece faz parte do cronograma profético de Deus. Apocalipse 13, 7 diz: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. Uma figura tão influente exigiria uma infraestrutura que transcende fronteiras e sistemas convencionais. Aqui, vemos outra tendência a observar: sistemas econômicos globais e moedas digitais. O aumento das moedas digitais tem sido meteórico, e os apelos para o estabelecimento de uma moeda digital global estão crescendo, simplificando transações
e criando um sistema econômico universalmente aceito. Essa mudança, longe do dinheiro físico tradicional, não se trata apenas de eficiência ou preocupações com segurança, mas é um reflexo do movimento gradual do mundo em direção à unidade em todos os setores, incluindo a economia. Uma moeda digital unificada poderia abrir caminho para que esse líder profetizado tenha um controle sem precedentes sobre o comércio global. À medida que essas tendências continuam a se desdobrar em 2024 e além, é essencial vê-las não apenas como eventos geopolíticos ou econômicos isolados, mas como peças significativas que se encaixam no vasto quebra-cabeça das profecias do fim dos tempos. Ao observar esses padrões, os crentes podem discernir os tempos e preparar seus corações e mentes para o que está por vir no calendário profético. Tendência número 2: avanços tecnológicos e a marca da besta. Se alguém recuasse um século, ou até 2, os domínios da ciência e da tecnologia, como os conhecemos hoje, pareceriam quase alienígenas. Os avanços que fizemos em um período relativamente curto são verdadeiramente milagrosos, desde a criação de máquinas rudimentares até o mundo digital sofisticado em que estamos profundamente envolvidos hoje. A jornada tecnológica da humanidade tem sido um testemunho de inovação, curiosidade e busca implacável do desconhecido. Apocalipse 13, 16 e 17 descreve uma era em que as pessoas terão uma marca em sua mão direita ou em suas testas, uma marca que se tornará o determinante das transações econômicas, um requisito sem o qual alguém não pode se envolver nos atos fundamentais de comprar ou vender. Embora tenha sido visto como uma profecia distante e quase etérea por séculos, as rápidas evoluções tecnológicas de hoje tornam essa imagem bíblica cada vez mais plausível. Não se pode ignorar o ritmo impressionante pelo qual a tecnologia avança. Tarefas e inovações que costumavam levar décadas, se não séculos, para se concretizarem agora se realizam em anos ou até mesmo meses. Vivemos em uma era em que os sonhos do passado são as realidades de hoje, e as impossibilidades do passado, como um sistema mundial monitorando cada transação em que você participa, se transformaram em possibilidades. Tal nível de vigilância era impensável e tecnicamente impossível há 2 séculos. Contudo, hoje em dia, é uma realidade a infraestrutura necessária para o nível de poder, controle e vigilância que o anticristo precisa para que as profecias de Apocalipse 13 e 17 se concretizem. Já está em vigor em 2024. Antecipe-se a essa tendência para persistir. Recentemente, acessei o aplicativo do meu carro e fiquei surpreso ao descobrir que ele havia rastreado cada viagem que eu havia feito nos últimos 3 anos, a duração de cada viagem, onde parei e o tempo de cada parada. Essa experiência destacou para mim o nível de vigilância a que estamos submetidos atualmente. A infraestrutura exata que o anticristo usará para dominar o mundo está sendo estabelecida ao nosso redor. Dado o ritmo do avanço tecnológico, podemos esperar nos aproximar cada vez mais da realidade descrita em Apocalipse 13.
Ao longo dos anos, vários estudiosos e teólogos fizeram cálculos imaginativos para identificar o anticristo por meio do seu número, 666. No entanto, devo confessar que ninguém realmente conhece o significado desse número e nome. No entanto, os crentes na Terra durante esse período, sem dúvida, o entenderão claramente na grande linha do tempo das profecias bíblicas e da tecnologia, à medida que as tendências das inovações biotecnológicas, das finanças digitais e da vigilância individual se entrelaçam. Surge um padrão que se alinha de forma assustadora com a profecia da marca da besta. À medida que navegamos por essa era tecnologicamente avançada, é crucial observar, refletir e discernir. Tendência número 3. Apostasia e afastamento da verdadeira fé. A advertência para 2024 é clara. Nos tempos recentes, testemunhamos tremores dentro dos alicerces da fé que sustenta o cristianismo. As palavras de Paulo em 2 Tessalonicenses 2:3, advertindo sobre um afastamento ou apostasia, estão se mostrando mais relevantes hoje do que nunca. O termo apostasia, derivado da palavra grega apostasia, carrega um significado profundo que inclui partida, afastamento, defeção, revolta. Em 2 Tessalonicenses 2:3, não se trata apenas de uma partida casual, mas sim de um grande número de pessoas se afastando de Deus. Não se trata de apenas alguns indivíduos ou uma minoria. É uma rebelião global sem precedentes contra Deus. Não estamos vendo isso em nossos tempos? Eu nunca testemunhei nada parecido em toda a minha vida. Ao longo do tempo, o mundo passou por mudanças significativas. Tenho observado uma mudança moral de proporções bíblicas. O mundo parece odiar o que é santo e justo, enquanto abraça o pecado e a impiedade. Existem igrejas hoje que permitem abertamente que pastores vivam em pecado e celebram a iniquidade. Até 2024, você testemunhará mais desse grande afastamento em todas as nações. Há um número crescente de apóstatas nas igrejas. O fervor que muitos tinham pelo Senhor diminuiu. O amor de muitos pelo Senhor esfriou. A igreja se misturou com o mundo, e o mundo se misturou com a igreja. Permita-me repetir esta afirmação, pois é profunda e verdadeira. A igreja se misturou com o mundo, e o mundo se misturou com a igreja. É seu dever como crente garantir que você não se conforme com este mundo. Como crente, é essencial garantir que você não seja influenciado por influências mundanas. O mundo tentará moldá-lo às suas crenças e ideologias. As suas crenças devem estar alinhadas com a palavra de Deus, a Bíblia. Este mundo tentará fazer com que você aceite coisas que Deus não aprova. Não promove uma vida santa e justa, mas endossa uma doutrina do hedonismo. O mundo o empurra para a satisfação imediata e transitória. Prazeres. A religião deste mundo é uma religião da carne, é uma indulgência da carne. Pode fazer você sentir que tem o direito de pecar, de priorizar interesses pessoais sobre os outros ou de se entregar continuamente ao pecado, porque é prazeroso. Mas lembre-se de que tais influências o afastarão cada vez mais dos ensinamentos de Deus.
Estamos testemunhando uma tendência preocupante que emerge do mundo e penetra na igreja, onde as pessoas afirmam: sou cristão, mas não sigo a Bíblia. Essa afirmação é contraditória, é semelhante a dizer: sou vegetariano, mas como frango e carne bovina. Ideias como essas, vindas do mundo e infiltrando a igreja, são preocupantes. Você não pode ser um cristão e negligenciar a Bíblia. Estamos presenciando um afastamento significativo da fé bem diante de nós. É essencial reconhecer que muitos já foram desviados e muitos outros estão à beira do desvio. Sua devoção a Deus deve ser intencional. Sua decisão de seguir Jesus deve ser deliberada. Você precisa escolher conscientemente trilhar o caminho estreito, pois poucos o encontram. Mesmo enquanto testemunhamos essa grande apostasia se desenrolando, assegure-se de que ela não o envolva. Agarre-se à sua fé, adira a doutrinas sólidas e mantenha-se fiel ao ensinamento da Bíblia. 2024 traz promessas, mas também traz desafios. A responsabilidade da igreja não é apenas proteger-se contra a apostasia, mas também promover ativamente doutrinas sólidas, garantindo que a fé, uma vez entregue aos santos, permaneça incorrupta e pura. Tendência número 4. Decadência moral e mudanças nos valores sociais. Uma tendência sombria para 2024. A estrutura da sociedade é tecida por valores, normas e moral que mantém comunidades unidas. Quando esses fios enfraquecem ou mudam de direção, a sociedade inevitavelmente passa por transformações. À medida que nos aproximamos de 2024, a gradual afastamento dos ensinamentos e valores bíblicos tradicionais, conforme descrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3, 1-5, torna-se mais evidente com egoísmo, orgulho, blasfêmia e uma perda de afeto natural em ascensão. É imperativo reconhecer e abordar essa decadência moral. Um dos sinais mais evidentes dessa mudança é o alarmante aumento do egoísmo. Mais do que nunca, vivemos em uma era do eu primeiro. O aviso bíblico de que os homens se tornarão amantes de si mesmos parece assustadoramente relevante hoje. Desde maridos e esposas que priorizam seus desejos acima de suas famílias, até o fenômeno do pastor celebridade, onde o líder se torna mais proeminente do que os ensinamentos de Jesus Cristo. O foco em si mesmo nos cega para as necessidades dos outros. Está se formando uma nova religião, a religião do eu e a religião do prazer. A religião do prazer não é nova. A humanidade caída sempre foi atraída por ela. Hoje, muitos adoram no altar do prazer. Vivemos em uma era dominada por buscadores de prazer, em vez de buscadores de Deus. Uma era que abraça o lema: comer, beber e ser feliz, pois amanhã morreremos. A religião do prazer é realmente a adoração da carne. Devemos ser vigilantes, pois nossa própria natureza é atraída pelo prazer, incluindo o prazer fugaz que o pecado oferece. Nenhum de nós está imune a essa sedução. Estou cansado de cristãos que tentam fingir que não há prazer associado ao pecado. Há prazer no pecado. Há um prazer no pecado que o homem carnal anseia. Não deixe que ninguém o engane, fazendo-o acreditar que não há prazer no pecado.
há prazer na fornicação, no adultério, na imoralidade sexual, há satisfação em semear discórdia, em buscar O presidente turco Recep Tayyip Erdogan discursou no parlamento nesta quarta-feira na capital Ankara. Ao falar sobre o conflito entre Israel e Hamas, Erdogan confirmou que cancelou uma viagem ao país por causa da guerra desumana contra militantes do movimento palestino em Gaza. O Hamas não é uma organização terrorista, mas um grupo de libertadores e combatentes que lutam para proteger sua terra e seus cidadãos. Turquia e Israel caminham para uma séria crise diplomática. Num comício pró-Palestina em Istambul, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse: "Iremos declarar Israel como um criminoso de guerra para o mundo. Neste momento estamos nos preparando para isso." E a mensagem de hoje é esta. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!